Hoje a gente visita aqui a residência da renomada escritora limoeirense, que ao longo da sua trajetória viveu, né, por muitos anos em São Paulo, está de volta à nossa cidade, à nossa terra natal, de origens do sapé, aqui de Limoeiro do Norte, e hoje vai falar para a gente, né, contar um pouco da sua trajetória como escritora. A Iracema Regis. Iracema é autora de várias obras, né? Quase 40 obras. E a gente vai ouvir aqui, conversar, bater um papo com a Iracema, ela vai falar um pouco da sua trajetória. Aproveitando a oportunidade em que o jornalista da Folha do Vale, o Nilo Leite, está aqui em minha residência para fazer uma entrevista sobre a minha trajetória literária, eu inicio este evento falando um poema de minha autoria, intitulado Meu Canto Primeiro, que inclusive fala lá do sapé onde eu nasci. E este poema, ele me deu o prêmio de melhor intérprete. Meu Canto Primeiro. Me criei no sertão, correndo na areia, desnudo o pé. Sou filha do mato, do chão, do regato, nasci no sapé. Cheguei à cidade, busquei liberdade, mas não encontrei. Porém, me encontrei. Achei poesia, fiz da rima magia e de longe escutei o meu sabiá. Num galho trepado, as asas arribadas, pro lado das matas do meu Ceará, o meu velho torrão, aquele sertão que numa ribação ainda hei de voltar. Eu sou Iracema Mendes Regis, nascida no sapé, com muito orgulho, filha de João Paulo Nepomuceno Regis e Susana Mendes Regis. Fui para São Paulo ainda na segunda adolescência, trabalhei, fiquei lá durante muitos anos e consegui fazer a minha trajetória literária, hoje com 35 livros publicados em diversos gêneros. Em que ano você deixou o sapé para ir para São Paulo? Foi em 1975. Quase 40 anos de São Paulo, né? Em São Paulo. Mais de 40. Quase 50. Quase 50, mesmo. Sim, pois não, pode prosseguir. Então, chegando em Mauá, na região do Grande ABC Paulista, já encontrei um primeiro grupo literário formado. Esses foram os primeiros passos para a sua carreira de escritora, né? Sim, porque em Fortaleza eu já havia começado a escrever, inclusive o meu primeiro poema foi escrito em Fortaleza e o título é O Mar. O mar. É tu, oceano infindo, que ocultas por trás desta onda fria, que se repete como por magia e debruçando-se na areia vai se indo? Há alguma lembrança amável? Talvez lenda, segredo, juntos fazendo um só enredo deste abismo impenetrável? Tu, gigante das águas, se tens poder de guardar uma recordação, por que não afasta do nosso coração os desenganos, tristezas e mágoas? Esse foi o meu primeiro poema. Primeiro poema. Qual o título? O Mar. O Mar. O Mar. Muito bem. Aí de Fortaleza, você migrou para São Paulo? Fui para São Paulo. Chegando lá, os primeiros passos. Sim. Ingressei no primeiro grupo literário da região do Grande ABC, uma região que é formada por 7 cidades. Qual ano da sua chegada em São Paulo? 1975. Como já disse. Sim. 1975. Certo. E então o segundo passo foi estudar, fazer uma faculdade. Porque os meus pais, graças a Deus, sempre me incentivaram e insistiram nisso. Você tem que estudar. Parti, fui fazer o cursinho, fiz o vestibular na Universidade Metodista de São Bernardo do Campo e nesse mesmo ano eu também ingressei trabalhando na Prefeitura Municipal de Mauá. Então esses foram os primeiros passos. A partir daí, já fazendo jornalismo, já comecei também a colaborar com textos. Iracema é formada em jornalismo, né? Sim. Eu vou me formar dali a 4 anos. No momento, como eu estou falando, eu sendo ainda estudante de jornalismo, sim, já comecei a contribuir com meus textos para o jornal A Voz de Mauá, lá do município. Me formei em jornalismo e continuei a minha trajetória. Nesse grupo, que chama-se Colégio Brasileiro de Poetas, eu publiquei os meus primeiros poemas e nós temos, inclusive, os trabalhos publicados em 3 antologias. As antologias, a primeira se chama
Antologia do Colégio Brasileiro de Poetas, e vem mais 2, Revoada de Pássaros Negros e Útero da América. Bom, então, o meu primeiro livro, de fato, escrito individualmente, é esse aqui. Comecei na poesia, e esse livro, chamado simplesmente Poesia, um livro simples, onde eu estou levantar mais um pouquinho e aí onde eu estou botar mais à frente, onde eu estou para os nossos internautas aí, apreciarem, né? Fui muito criticada, porque eu era muito nova, bonita, não vou negar, e então alguém chegou para mim e perguntou, mas afinal, você está trabalhando para ser escritora ou modelo? Eu falei, os dois. E prossegui na carreira literária, como já falei, hoje tenho 35 livros publicados e uma participação gigantesca em antologias. Tenho muitas premiações ao longo de tudo que eu escrevi. Eu sempre tive o cuidado de ser muito persistente, principalmente em fazer o de melhor. Procurar sempre o melhor. E participando de concursos literários, eu tive a oportunidade de possuir, no momento, 33 premiações. 33 premiações? Sim, isso em todos os gêneros que eu escrevo. Os meus gêneros são contos, crônica, poesia, ensaio, crítica e resenha literária, contos e também literatura infantil e o cordel. O cordel que me deu muito orgulho. Qual foi aí o cordel que você mais é esse? São esses aqui, né? Então, o cordel me deu muito orgulho pelo fato de, finalmente, após muitos folhetos que eu escrevi, na verdade eu tenho 3 grandes premiações em cordel e todos eles em primeiro lugar. Eu tenho esse cordel aqui chamado Simplesmente a Natureza, é um folheto simples, porém, ele é fruto de umas oficinas que eu realizei com professores da Rede Municipal de Ensino de Mauá. Então, eu consegui organizar um cordel junto a essas professoras. E depois o material eu enviei para o Fundo de Cultura de Mauá e me agraciaram. Está aqui a marca. Quando no fundo tem Mauá, é porque ele foi premiado, então foi feito às expensas, ou seja, com o dinheiro público de Mauá, porém através de concurso e de edital. Nós estamos conversando com a jornalista, escritora, cordelista Iracema Regis, aqui do nosso Limoeiro do Norte, que hoje só está fazendo aqui uma exposição, né, uma explanação sobre suas obras, quase 40 obras, né, 35 obras já publicadas. Sim. Iracema, agora me diga uma coisa, tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Não, eu quero só terminar o assunto cordel, porque inclusive esse aqui é o primeiro concurso de literatura de cordel em São Paulo. Sim. Eu me inscrevi e eu fiquei entre os 20 melhores do país. Este aqui é o mais recente, que foi premiado também. Aqui já é uma antologia. São vários cordéis e eu enviei também, só que aqui esse prêmio é muitíssimo importante pelo fato de que é o PROAC de São Paulo, Programa de Assistência à Cultura de São Paulo. Pensar que há alguns anos o cordel era muito desprestigiado e que agora simplesmente eu tenho um prêmio do Estado de São Paulo como primeiro lugar em literatura de cordel. Então isso aqui é registro e não é para qualquer um. Muito bem, parabéns. Iracema, agora me diz uma coisa, de onde você busca inspiração para produzir tantas obras legais, né, importantes, né, deixando aí o seu legado, a sua história na literatura? Em primeiro lugar, a gente tem que ser uma pessoa curiosa, ter uma mente que funciona bastante. Mas essa mente, ela foi preparada, ela não surgiu por acaso. Eu venho de uma família, a minha mãe, por exemplo, teve uma educação próxima à Fortaleza, porque ela nasceu em Beberibe, né? E o primário dela é como se fosse uma universidade. Então, ela sabia ensinar as coisas para nós. E o meu pai é um autodidata, que ele foi simplesmente alfabetizado, que não era nem escola, era um professor sozinho, que arrebanhava aqueles alunos, os jovens, crianças ainda,
e ensinava as primeiras letras. E o meu pai, depois disso, ele passou a ler por conta própria, e quando eu tinha 6 anos, eu já me deparei com os melhores jornais que ele assinava, que era o Povo e Nordeste, e assinava as melhores revistas do país, que era Manchete e Cruzeiro. E eu, menina com 6 anos, já indo para a escola também para me alfabetizar, porém, logo, logo eu já comecei a ler, tanto jornal como revista, e então sempre fui uma pessoa muito informada. Para você ter uma ideia, uma menina de 6, 8 anos acompanhando a política, desde Jango, João Goulart, Jânio Quadros, todo esse meandro, né, político que existia já, que não era Brasília, né, mas depois acabou cedo, eu acompanhei inclusive, gostava demais de Juscelino Kubitschek, né, que foi o idealizador e fundou Brasília, então eu já acompanhava. Então a minha mente foi se formando, sempre com muita curiosidade, observação. Observação, boa escuta, é o principal passo para você escrever alguma coisa. E outra, questionamento. As dúvidas, você não ficar parada no tempo e no espaço. A partir daí, você tem que ter o conhecimento da língua, que é uma coisa que eu defendo bastante. E em todos os grupos onde eu participo, às vezes eu nem sou bem vista, porque eu gosto que as pessoas aprendam a escrever correto a nossa língua. Por exemplo, o cordel. O cordel a gente sabe que há muito tempo, lógico, né, os primeiros cordelistas, eles não tinham o domínio da língua, nem por isso são menos valorizados, não. Eles tinham uma mente muito boa, né, para criava e de acordo com a sua linguagem. Porém, hoje, não se admite que a pessoa vá continuar fazendo cordel, como, por exemplo, você pega um folheto de 8 estrofes, ele tem 7 erros. E a pessoa acha que está normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Porém, se a gente às vezes for falar, a pessoa acha ruim, né? Nem sempre entende que a gente está fazendo uma crítica para a evolução, para a pessoa prestigiar, inclusive, o trabalho da gente que se esforça para escrever bem.